E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um fundo imobiliário que está aqui na minha carteira, meu burrinho lá na sombra, que é o RBVA. Você tem ele na carteira? Não tem? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu vou mostrar qual o meu percentual dele lá na carteira no final do vídeo, então se liga e fica até o fim. E não sai do vídeo sem dar o seu like, fazer a sua inscrição e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Há algum tempo, a gestora soltou esse fato relevante aqui, dizendo que foi concluída a assinatura de aditivos de contratos de locação que fizeram o quê? Definiram novos valores de locação para 4 imóveis do RBVA locados para o Santander, que foram renovados até 2033. E o que aconteceu com esse aluguel? Será que é hora de vender as cotas aí do RBVA? Também vou dar minha opinião. Antes, vale lembrar que ele é um fundo que tem 75 ativos, vacância aí controlada, né, menos de 5%. Embora o número de ativos seja grande, não são muitos os inquilinos, são 8, a gente vai ver já já. E o patrimônio é bilionário, né, 1,2 bilhão de reais. E aqui o que eu acabei de dizer, né, são 8 os locatários, né, sendo boa parte deles aí bancos, né. Então a gente tem o Santander, a Caixa e o Itaú, que somados aqui representam praticamente 2/3 da renda contratada, ou melhor, da receita contratada do fundo. É de onde vem a maior parte do dinheiro. 65%, ou quase 2/3 dos contratos, são contratos típicos e 35% deles contratos atípicos, em que o locatário precisa pagar todos os aluguéis remanescentes caso ele saia antes do término do contrato. É um fundo praticamente aí do Sudeste, né? 93% dos ativos estão na região Sudeste, mas tem também no Sul e no Nordeste e lá no Distrito Federal. O IGPM é o principal indexador dos contratos, 65% deles. E o RBVA, o Rio Bravo Renda Varejo, nos últimos 12 meses teve aí uma valorização expressiva, né, de quase 11%. Quase 11% também foi o dividend yield, ou seja, o rendimento dos dividendos que ele distribuiu para os seus cotistas. Aliás, são 45 mil cotistas, quase 46 mil, praticamente uma arena do Corinthians lotada aqui, e ele está sendo negociado 1% acima do seu valor patrimonial, portanto, ainda é aceitável. A liquidez não é das maiores, R$ 732 mil por dia nos últimos 30 dias. O último dividendo pago, o último provento foi de R$ 1, o que deu um rendimento de 0,90% ao mês. E aqui a gente vê, né, o pagamento dos dividendos ao longo dos últimos 5 anos. Manteve uma boa estabilidade aí, principalmente no período pré e durante a pandemia. Em 2022 chegou a aumentar um pouco, mas caiu em 2023 em relação a 22. Mas se a gente comparar com os outros anos, ele segue ali na mesma linha. Tá, mas por que o pessoal está reclamando tanto aí do RBVA? Então tá aqui, como eu falei no início do vídeo, foi concluída a assinatura de aditivos de contrato para 4 imóveis que foram locados para o Santander e renovados até 2033, ou seja, são 10 anos de contrato aí pela frente. Mas as novas condições de locação vão ter um impacto negativo, marginal, para a receita mensal do fundo, que vai ser de quanto? 0,011 por cota. Ou seja, um pouco mais de 1 centavo por cota. Um impacto aí realmente bem tranquilo, né? E na minha opinião, isso não seria aí um motivo para poder sair do fundo, embora algumas pessoas não tenham gostado aí dessa diminuição do valor. Aprofundando um pouquinho mais, teve um fato relevante divulgado lá em fevereiro de 2021, que dos 17 imóveis renovados por mais de 10 anos, 13 tiveram repactuação dos aluguéis em dezembro de 2022 e ficaram 4 remanescentes, né, para agora, que teve aí esse impacto um pouco menor. Mas diz aí, o que é melhor? Ter um bom imóvel, um imóvel bacana, vazio e sem gerar receita, ou ocupado, ainda que pagando um pouco menos, e com um fluxo maior de tempo aí, por 10 anos? Na minha opinião, foi uma estratégia aí para poder segurar o cliente e garantir essa renda estável para os próximos 10 anos. Eu, particularmente, não vou vender as minhas cotas. E é justamente isso que a gestão fala aqui no fato relevante, que a repactuação desses 4 imóveis, né, esse novo patamar, vai garantir uma contratação de fluxo de aluguéis longo, algo estável e com locatário de excelente qualidade de crédito. Então, é isso que a gente tem que olhar, né, quando a gente analisa um fundo imobiliário. Falando da minha carteira, né, meu burrinho lá na sombra,
Aí estão todos os ativos que eu tenho, né? Então temos ali 14 fundos imobiliários e 4 ações. E o RBVA está ali nas cabeças, né, dos fundos imobiliários. Mas ainda assim, né, a participação dele no total é pequena, 6%, né? Não é uma grande participação. Se tiver algum problema nele, claro, eu vou sofrer esse impacto, mas ele acaba sendo diluído diante aí da diversidade dessa carteira. Aliás, carteira que está me rendendo bem aí, né? Meu patrimônio atual de um pouco mais de 13 mil reais. E quem me acompanha sabe que toda semana, né, eu invisto ali 100 reais, cerca de 400 por mês. Mês que dá mais, eu invisto mais, né? Mas pelo menos 400 entra aqui nessa carteira, que é composta de quase 80% de fundos imobiliários, o restante de ações. E teve uma atualização aqui, ó, nos dividendos que vão ser pagos neste mês e chegaram agora a R$ 103 reais, porque o Banco do Brasil anunciou também o pagamento. A Taesa já tinha anunciado, então está engordando mais aqui a minha carteira. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, faça sua inscrição, compartilha com seus amigos e até a próxima semana.